enviando os discípulos. Depois da reunião, ele nos enviou e estipulou o horário de regresso. Cada pessoa pegou quem estava à sua direita, como par, começando por mim. Deu liberdade para as mulheres dormirem em casa, mas elas os repreenderam, discordaram do seu protecionismo. Queremos fazer o laboratório social completo. Optamos por sair do casulo nesses 2 dias, disse Jurema, representando as mulheres. Entretanto, 4 pessoas pediram desculpas e desistiram, mas retornariam no dia marcado. O resultado não poderia ser mais complexo. Fomos confundidos com ladrões e sequestradores. Fomos rejeitados, ridicularizados, ameaçados. Várias duplas tiveram de se explicar na polícia. Mas, apesar de tudo, tivemos experiências espetaculares, divertindo-nos e aprendemos intensamente. Parecia que não percorreríamos a mesma sociedade, que entramos em um mundo completamente distinto, um mundo do outro. Todos, a uma só voz, disseram que se sentiram completamente inseguros por não dependerem de dinheiro e cartão de crédito. Algumas vezes nos sentimos como os judeus na Segunda Guerra Mundial ou os palestinos no Oriente Médio, sem lar, sem pátria, sem proteção, sem saber se sobreviveriam. Éramos apenas seres humanos e mais nada. A experiência sociológica evidenciou que estamos perdendo de fato uma humanidade, que de fato escondemos atrás de nossa ética, moralidade, títulos, status, poder. Boquinha de Mel foi vender sonhos nos lugares em que ele mais conhecia, nos botecos e boates da vida. Passou inúmeros apuros. Alguns jogaram vodka no seu rosto, outros o humilharam, outros o xingaram e ainda outros os enxortaram. Vá para lá, seu bêbado. Perdeu a paciência 5 vezes. Ameaçou dar bofetadas em 2 alcoólatras. Começou a perceber que não fora fácil o trabalho que deu para os outros. Dimas era seu par. Apesar das contrariedades, ajudou a levantar alcoolizados, ouvir conversas furadas, consolou, apoiou, suportou. Não poucos lhe disseram que bebiam para não pensar nas perdas, traições, crises financeiras, mortes na família. Não tinha solução mágica, mas emprestou seus ouvidos. No fim do primeiro dia, aproximou-se de um homem de meia idade sentado a uma mesa sozinho e educadamente lhe disse: gente fina, não quero incomodá-lo, só gostaria de saber no que posso lhe ser útil. A resposta foi rápida: pague-me mais uma dose de uísque. Disse que não tinha dinheiro. O alcoólatra deu-lhe um empurrão e foi grosseiro. Então, caia fora, senão vou chamar a polícia. Bartolomeu era um homem robusto. Pegou o alcoólatra pelo colarinho e, quando ia lhe dar uma chacalhada, lembrou-se das recomendações do mestre. Ah, se fossem outros tempos, disse irado. Dimas também ficou indignado. O bêbado colocou as mãos sobre a cabeça, logo se refez. Mesmo sem um raciocínio organizado, percebeu que fora indelicado. Pediu desculpas e os convidou para sentar. Então chorou por 20 segundos sem dizer motivo algum. Os alcoólatras choraram fácil. Depois se apresentou. Dimas disse que se chamava Lucas e contou que era um médico cirurgião falido, mas
havia cometido um erro médico que não comprometera a vida do paciente, mas o advogado desse paciente transformou seu erro numa aberração. Processou e, como não tinha seguro, levou tudo o que havia construído em 20 anos de carreira. Endividado, não conseguia pagar a prestação da casa, estava para ser despejado, não conseguiu pagar as pesadas parcelas de novo carro, estava com ordem de busca e apreensão. Não chore, amigo. Você pode morar debaixo de pontes, disse Bartolomeu, angustiando mais ainda o moribundo. Dimas entrou em ação, mas para tentar consolar o médico, contou parte de sua história. Uma história que Bartolomeu desconhecia. Diz que seu pai ficava preso 25 anos por assalto à mão armada. Em seguida, sua mãe se envolveu com outro homem e abandonou ele. De 5 anos, a sua irmã de 2 foram para orfanatos separados. Ela foi adotada e nunca mais se viram. Dimas não foi adotado por ninguém, queria adotar um menino de 5 anos de pele escura. Cresceu sem nada, sem pai, sem mãe, sem irmã, sem afeto, sem estudo, sem amigos. Bartolomeu se condoeu do amigo e tentou consolá-lo. My friend, sempre pensei que você fosse um malandro, um canalha, um tapeador, um vigarista sem causa. Não o conhecia, cara. Você é o mais normal dos malucos do grupo. Mandou real mesmo, sabe? O Dr. Lucas ficou emocionado com sua história. O afeto do álcool diminuiu um pouco devido... o efeito, na verdade, né? O efeito do álcool diminuiu um pouco devido ao interesse que a conversa gerou. Ficaram amigos, conversaram por 3 horas, saíram abraçados e cantando. O Lucas é um bom companheiro. O Lucas é um bom companheiro. Sentiram o prazer de uma amizade despretensiosa, né? Entenderam que viver fora do casulo tem seus inegáveis riscos, mas também seus irrefutáveis encantos. Foram dormir num quarto no fundo da casa do médico. A esposa tinha ouvido falar do movimento social dos sonhos, preparou-lhe um suculento espaguete ao molho de tomate. No dia seguinte, ele lhe agradeceu. Fazia 6 meses que não via seu marido animado a enfrentar desafios. Dimas e Bartolomeu continuaram a jornada. Ao final da tarde do segundo dia, encontraram outro alcoólatra, né, em situação lastimável, agora debruçado sobre o balcão. Bartolomeu parecia conhecê-lo. Quando ele virou o rosto, confirmou. Era Barnabé, seu amigo, seu melhor amigo de bares e noitadas. Tinha 1,75 m de altura, pesava 110 quilos. Era quase impossível não vê-lo bêbado e mastigando alguma coisa. O álcool ainda não conseguira tirar seu apetite. Seu apelido era Prefeito, pois adorava fazer discursos, discutir política, dar soluções mágicas para os problemas sociais. Ele e Bartolomeu era páreo dura no quesito. A língua mais incontrolável, sabe? Boquinha, você aqui, gritou Barnabé quase que em código, porque não conseguia pronunciar as palavras, né?
Prefeito, que bom vê-lo! E se abraçaram. Dimas e Bartolomeu levaram para uma praça, a 50 metros do local. Ficaram longas horas juntos até diminuir o efeito do álcool do cérebro do amigo. Após Barnabé ficar um pouco mais lúcido, disse ao Bartolomeu: eu vi nos jornais. Agora você é famoso. Está traficando bebidas? Não, desculpa. Está dando uma de Papai Noel, distribuindo presentes de graça. Legal, falou com a voz pastosa e completou. Mas hoje você é granfino? Não está mais com o time dos boêmios? Bartolomeu disse que era o mesmo, só mudaram um pouco a maneira de encarar os fatos. E aproveitou que estava com amigos para contar um pouco de sua história, como fez o Dr. Lucas. Como Dimas também fora para um orfanato na infância, mas por causas distintas. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos e o câncer vitimou minha mãe de 2 anos depois. Fui levado ao Liceu, um orfanato na periferia da cidade. Fiquei lá até os 16 anos e então fugi. Dimas olhou para Bartolomeu e, surpreso, disse: cara, não vai me dizer que você é pé de ouro. Esse era o apelido de Bartolomeu, tinha no orfanato, pois era um craque de futebol. Bartolomeu, impressionado, olhou para Dimas e também o reconheceu. Eles tinham a impressão de que se conheciam, mas tinham sido amigos pouco tempo. Ficaram juntos apenas 1 ano e só agora, depois de 20 anos, se reencontraram. Que bom, que bom. A família está reunida de novo, né? Só eu é que não tenho ninguém, disse Barnabé. E tive uma vertigem, apoiando o queixo com um dos 2 punhos sobre a mesa. Bartolomeu estava doido pelo amigo. Olhou para o relógio e viu que estavam atrasados para a reunião com o mestre. Pediu Dimas que fosse na frente. Queria conversar um pouco mais com Barnabé sobre a nova família. Eu e a professora Jurema fomos conversar com alunos numa universidade do lado oposto da minha. Eu procurava a mente deles, né? E eu provocava a mente deles, estimulava-os a desenvolver o método socrático, a construir projetos existenciais e a expandir o mundo das ideias. Jurema levantava a voz e os estimulava a se aproximar. Todos ficaram impressionados. Impressionados com a eloquência da velhinha. Gente, quem lembra aqui da Jurema? Quem é que se lembra da querida Jurema? Pois é, ela tinha mais vigor e mais ímpeto que eles. Estavam cansados, abatidos, desanimados. De repente, quando menos esperava, encontrei alguns professores apontando para mim. Fiquei rubro. Eram colegas da minha universidade que estavam dando um curso justamente no local onde estávamos. Aproximaram-se dando risadas. Eu podia ler os lábios deles dizendo uns aos outros que o autoritário coordenador do curso, né, de sociologia, perdera o juízo. A professora Jurema me disse: enfrente-os. É o desafio de sair do casulo. Muito bem. Aliás, esse era o preço que eu deveria pagar por ter sido pouco tolerante. Um professor que não se recicla. Um professor que não se reciclava, que não ministrava boas aulas e que se sentia cobrado por mim, não titubeou em dizer: como está a vida de maluco? Preferi dar meia volta e tomar outro rumo. Mas a professora Jurema pegou nos meus braços para tentar acalmar meu ânimo.
Controlei-me, fitei os olhos nele e respondi: estou tentando entender a minha loucura. Quando me escondi atrás do intelectual, achava que era muito saudável, mas como hoje sou um caminhante em busca de mim mesmo, sei que sou mais doente do que imaginava. Eles ficaram atônitos. Perceberam que eu ainda conservava meu rápido raciocínio, mas nunca me haviam visto reconhecer um erro. Jamais me viram tendo gestos de humildade. Começaram a se desarmar. Aproveitei para fazer aflorescer o raciocínio, sem pretensões de que me entendessem. Quem vocês são na essência? Como está seu prazer? Tem tido tempo para relaxar? Tem investido em seus projetos pessoais ou os tem soterrado? Tem se comportado como gigantes intelectuais ilhados em suas brilhantes culturas ou tem sido seres humanos sem fronteiras que sabem dividir suas dores? Conhece a matemática da subtração nas relações sociais? Tem sido máquinas de ensinar ou tem sido agentes que formam pensadores? Sentiram que o maluco que queriam se suicidar estava melhor do que quando discutia com eles nas universidades. Um deles, Marco Antônio, professor de lógica de conhecimento aplicada à sociologia, que era o mais culto de todos nós no departamento, mas cuja didática eu sempre criticara e me elogiou. Tenho acompanhado seus movimentos, Júlio, pelos jornais e pelos alunos. Estou de veras impressionado com sua coragem de fazer um corte em sua jornada para se reorganizar. Todo mundo mais cedo ou mais tarde deveriam fazer tal corte no seu ativismo para se achar, repensar a sua história. Falei sobre o projeto dos sonhos, comentei que não era um projeto de motivação, de crescimento pessoal, de autoajuda, mas de formação de pensadores humanistas. Era um projeto para formar um ser humano sem fronteira. Pensativo e admirado, o professor Marco Antônio relatou que estava entediado com conformismo social e aborrecido com o pernicioso paradoxo do isolamento psíquico versus a massificação do consumo. Pedi-lhes mais explicações sobre esse paradoxo, pois não estava entendendo a dimensão de sua ideia. Ele disse: os seres humanos estão vivendo em ilhas, em áreas que deveriam ser continentes, e em continentes em áreas que deveriam ser ilhas, ou seja, deveriam ter participação mútua em áreas como diálogo, troca de experiências, superação de frustrações, e ser ilhas em áreas como paladar, estilo de vida, artes, cultura, mas a comunicação televista, o fast food, a indústria da moda tem massificado nossos gostos e estilos. Perdemos, na verdade, a individualidade e cristalizamos o individualismo. Pensei comigo, esse professor tem um pensamento muito próximo do mestre. Esse professor, em seguida, ele comentou que depois que Marx lançou o Capital, não se viam movimentos sociais novos, idealistas, utópicos, com propostas interessantes. E nos perguntou como poderia conhecer a experiência sociológica de ser um ser humano sem fronteira. Fiquei feliz em informar-lhe. Todas as duplas voltaram entusiasmadas. Tiveram atropelos imprevisíveis, mas vivenciaram feitos notáveis, feitos que não expandiam a nossa conta bancária nem nosso status social, mas resgatavam nossas origens.
Algumas duplas trouxeram amigos e amigas que haviam feito pelo caminho. Mônica trouxe 5 amigas modelos. Estavam excitadas em desfilar nas passarelas que desconheciam. Eu e Jurema trouxemos 2 professores e 2 alunos. Dimas trouxe o Dr. Lucas e sua esposa. Salomão trouxe seu antigo psiquiatra, especialista em transtornos ansiosos, mas que vivia continuamente depressivo. Fora contagiado pela alegria do seu paciente, queria tomar algumas doses desse antidepressivo social. Cada pessoa falava sem regras e controle. Todos contavam experiências singelas, relatavam com euforia o prazer de terem penetrados nos recônditos da psique dos anônimos. Descobriam o prazer indecifrável de contribuir para a história dos outros. Relatavam o júbilo promovido pela solidariedade anônima. Havia ao todo 38 pessoas estranhas no grupo, dentre essas 2 judeus ortodoxos e 2 muçulmanos, fora os que já faziam parte do time. Subitamente percebemos a ausência da pessoa mais vibrante, Bartolomeu. Pelas informações de Dimas, ele estava com seu amigo e em breve chegaria. O ambiente era tão comovente que improvisamos naquele local a primeira das muitas festas do projeto. Nela, ricos e pobres, intelectuais e iletrados, cristãos, muçulmanos, judeus, budistas e ascéticos comiam, dançavam, cruzavam seus mundos sem preconceitos. A regra era aquinhoar cada um com um pedaço do seu ser. Nem em seus delírios filosóficos, Robespierre imaginou que os 3 pilares da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, seriam vividos de maneira tão borbulhante por pessoas tão distintas. O mestre, vendo nossa alegria, disse-nos: jamais seremos iguais em nossa essência, no tecido intrínseco de nossa personalidade, em nosso pensamento, modo de reagir, ver e interpretar os fenômenos da existência. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Mas nem todas as duplas tiveram êxito. Meu amigo Edson enfrentou uma situação complicada. Estava com ambos os olhos roxos. Parecia ter levado 2 tombos e 2 bofetadas. Estávamos curiosos para saber os fatos. Ele nos contou que depois do sucesso de ter contagiado as pessoas com o seu altruísmo e afetividade, alguém o ofendera ostensivamente, revelou. Um homem de uns 50 anos me perguntou se eu conhecia o Sermão da Montanha. Eu disse que sim. Edson reteve a voz, estava meio envergonhado, tentando animá-lo, indaguei. Mas isso não é bom? Sim, mas o problema é que ele me pediu para recitar algumas palavras desse sermão, o que fiz com entusiasmo, pois conhecia de cor os textos. Edson fez mais outra pausa. Começou a ficar vermelho. O seu silêncio suscitou a indagação de Dimas. Mas isso não é excelente? Sim, mas quando cheguei ao trecho em que devemos dar a outra face, ele me perguntou se eu acreditava nisso. Sem pestanejar, disse que sim, e fez a terceira pausa. Estava constrangido, o mestre o ouviu atentamente. Diante de seu silêncio, Mônica questionou. Mas isso não é maravilhoso, Edson? Edson diminuiu o tom de voz. Sim, quer dizer não. Nesse momento, ele abriu a palma da mão direita e me deu uma bofetada na face esquerda. Nunca eu queria esganar o sujeito. Mas aguentei. O mestre estava apreensivo com seu heroísmo
Parabéns, reagiu a professora Jurema. Esse é um do verdadeiro milagre. Esse é o milagre da naturalidade. Mas nosso amigo estava com a roupa rasgada e a face arranhada. Qual é o motivo de um olho direito estar roxo também? Perguntou Salomão. Foi então que Edson explicou. Em seguida ele me pediu a face direita. Eu não queria dar, mas quando me dei conta de que já tinha me esbofeteado, quis agarrar o sujeito pelo pescoço, mas me lembrei de tudo que vivemos juntos. Lembrei-me do dócil mestre de Nazaré e do projeto do vendedor dos sonhos. Aguentei. Não sei como, mas aguentei. E ele zombava de mim. Tinha ouvido falar do nosso projeto e me chamava de vendedor de bobagens. As pessoas aplaudiram sua atitude, mas Edson pediu paciência para a plateia e disse que falhava. Falhara como assim? Afinal, ele explicou o incidente. Em seguida, ele me pediu novamente a face direita. Fiquei bufando de raiva. Sabia que Jesus pediu para dar a outra face, mas não para dar a mesma face 2 vezes. Então, olhei para o céu, pedi desculpas e enchi de porrada. Como ele era mais forte do que eu, fui surrado também. Não era o momento para darmos risada, mas quem aguentou a cara do nosso amigo? O mestre estava com um sorriso contido. Não aproveitava a violência, mas também não se aguentou. Em seguida, nos deu uma lição inesquecível. Ser um ser humano sem fronteiras não é ser ingênuo, sem colocar a vida em perigo desnecessariamente. Lembre-se de que eu não chamei para serem heróis, mas provoquem ao menos, e muito menos enfrentem os ofensores. Dar a outra face não é sinônimo de fragilidade, mas de força. Não é sinônimo de estupidez, mas de lucidez. Desse modo, deu-nos uma pausa para assimilarmos suas ideias. Em seguida, continuou. Dar a outra face é um símbolo de maturidade e força interior. Não se refere à face física, mas à psíquica. Dar a outra face é procurar fazer o bem para quem nos decepciona. É ter elegância para elogiar quem nos difama. Altruísmo para ser gentil com quem nos aborrece. É sair silenciosamente sem estardalhaço da linha de fogo dos que nos agridem. Dar a outra face previne homicídios, traumas, cicatrizes impagáveis. Os fracos se vingam, os fortes se protegem. Edson absorveu essas palavras com uma terra seca. A partir desse episódio, deu um salto emocional, lapidou sua sabedoria, largou as fronteiras de sua mente. Contribuiu muito para o nosso movimento. As palavras do mestre penetraram como um raio em torno de nós. Foram também impactantes, que estimularam os judeus e ortodoxos a abraçarem os muçulmanos que estavam presentes. Olhei para o meu amigo, o professor Marco Antônio, e recordei-me também de que enchera de porrada meus inimigos na universidade. Nunca aprendi que os que dão a outra face são muito mais felizes, mais tranquilos e dormem muito melhor. Jurema cochichou em meus ouvidos. Dei aulas por mais de 30 anos, mas tenho de admitir que formei muitos alunos agressivos, irritadiços, vingativos, destituídos de solidariedade, sem nenhuma proteção. Pensei comigo, muito mais nos meios
nos meios menos suspeitos, como as universidades. Formamos alguns ditadores, só lhes falta o poder. Enquanto eu ponderava essas coisas, o ambiente ficou tumultuado. Apareceu Bartolomeu com Barnabé. Os dois estavam completamente embriagados. Bartolomeu ficava tão eufórico com o reencontro de seu amigo que abriu a guarda. Foi tomar umas para comemorar e encheu a cara de vodka de novo. Ambos estavam abraçados um ao outro. Trançaram as pernas ao caminhar e, para não caírem, apoiavam-se um no outro. Chegaram cantando uma canção de Nelson Gonçalves, Boêmia. Aqui me tens de regresso e suplicando te peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Essa não é do meu tempo, viu, gente? Não bastasse a bebedeira, Bartolomeu olhou para a turma e disse com vibração a frase que mais gostava de proferir. Ah, eu adoro esta vida. E todos nós reagimos com coro, né? Fecha a boca, Bartolomeu, e caímos na gargalhada. Mas ele não fechou. Quase caindo, teve a petulância de investir contra o projeto do mestre. Olhava para os convidados e novamente ficou rubro. Disse que já conhecia essa bandeira, o seguinte chefinho, esse negócio de ser humano sem fronteira é antigo, muito antigo, sabia? Tentava estatalar o dedo para mostrar essa antiguidade e completou. Os alcoólatras já sabem disso há muito tempo. Muito tempo mesmo. Nenhum alcoólatra é maior que o outro. Todos eles se beijam, todos eles se abraçam, todos cantam juntos. Somos sem bandeira, tá entendendo? Observei lentamente o vendedor dos sonhos. Ele investia seu tempo em nos treinar. Tinha uma paciência de Jó. E agora, no auge do seu sonho, vinha uma frustração dessas. Ele caminhou em direção aos dois e os abraçou. E em tom de brincadeira disse: algumas pessoas podem viver fora do casulo para sempre. Outras, de vez em quando, precisam voltar para casa. E além de não estar decepcionado, confirmou a ideia do boquinha de mel incrível. De fato, os alcoólatras são seres humanos sem fronteiras, em especial se não forem agressivos. Por quê? Porque em determinados casos o efeito do álcool no cérebro bloqueia os arquivos da memória que contém os preconceitos, o prejulgamento, as barreiras culturais, nacionais, sociais. Mas é melhor e mais seguro fazer essa conquista sóbria, por meio da difícil arte de pensar e escolher. E não mostrando nenhum constrangimento, começou a dançar no meio de todos. Estava animadíssimo, sabia que ninguém muda ninguém, a não ser a própria pessoa. Sabia mais do que todos nós que fomos fora do casulo, sempre há imprevisibilidades. Observando a atitude, né? A fraterna atitude do mestre perante os alunos que fugiam completamente do padrão aceitável, me convenci de que a grandeza de um mestre está em ensinar os rebeldes e os que têm dificuldade em aprender, e não os notáveis da classe. Quantos crimes cometi? Nunca abracei um rebelde ou apostei num relapso. Chamei a professora Jurema de lado e lhe disse: olha,
Sepultei alunos nos porões do sistema educacional. Jurema, olhando para o espelho de sua história, teve coragem de também confessar. Infelizmente, eu também. Em vez de incentivar a rebeldia criativa, a intuição, o raciocínio esquemático nas respostas exigia precisão das informações. Formamos jovens estressados, tensos, com o instinto de predadores, ansiosos para serem o número 1 e não pacificadores, tolerantes que se sintam dignos de ser o número 9 ou 10. Tínhamos a impressão de que depois dessa experiência saíamos da infância e entrávamos na meninice sociológica. A festa entrou em madrugada adentro. Ficamos bêbados de alegria. Barnabé foi chamado para entrar para o time dos sonhos. Bartolomeu e Barnabé se tornaram a dupla mais excêntrica, atrapalhada e perigosa daqueles ares. Tínhamos dúvidas se eles se regenerariam ou se não, ou se nos deixariam, né? Mais birutas do que éramos. Mas não importa, pois também estou aprendendo a adorar essa vida.